a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Se eu passo na primeira pessoa, já não tinha pegado mais ninguém, tinha parado, tinha desistido. Não, a mesma coisa na sua oração. Jesus, o Senhor está agindo, Deus seja louvado, bendito. Aí canta também um corinho, passa, você mesmo canta, passa por aqui. O nome de Jesus é poderoso. Vai, você vai ver como é que você vai provar Deus. Paulo e Silas, eles oraram, não aconteceu nada não. Aconteceu quando? Quando eles estavam louvando, eles oraram e cantaram. Quando eles estavam cantando, na hora do cântico, é que o poder de Deus operou. Então, quando você orar, não desista da sua oração. Aprenda, faça um louvor, aí você vai descansando no Senhor, vai naquele momento, aí você vai ver, porque o louvor é confiança, o louvor é a segurança que você sabe que Deus entrou na batalha. Foi assim com Josafá. 3 nações estavam contra ele, ele clamou a Deus, Deus deu a direção. Quando ele sentiu que Deus entrou na batalha, ele começou a louvar a Deus. E a Bíblia diz, é o tempo que começaram com júbilo e louvor, Deus pôs uma emboscada contra os inimigos, eles simplesmente, os 3 se autodestruíram. Glória a Deus. Vamos para Isaías, capítulo número 6, o chamado de Isaías. E nós também não nos achamos em condições. Isaías, meio da Bíblia faz Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Vou começar hoje com o Antigo Testamento, mas depois ficar só no Novo. Diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentar sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Deus não se revela para uma pessoa para matar a pessoa, irmão. Falei isso na primeira parte. Deus se revela para quê? Para salvar. Deus não se revela a ninguém para, entende? E como é que ele se revela? Hoje numa mensagem, numa pregação, numa também ação sobrenatural, pode acontecer, ele é Deus. Eu falava da palavra do conhecimento, você chega na igreja e o pastor conta a sua vida. Se alguém falou da minha vida para ele? Não. Às vezes ele fala até de outra pessoa, mas é o seu caso também. Quer dizer, Deus se revelando para você. Mas quando Deus se revela, não é para te condenar, ele já te conhece. É só que nós então começamos a nos achar também, quem sou eu? Já aprontei tanto, já fiz tanta coisa. E às vezes as pessoas falam isso de nós. Quando o Zaqueu, não vai ser mensagem para hoje, quando o Zaqueu levou Jesus para casa, sabe o que as pessoas disseram? Pecador. Jesus entra na casa de pecador? As pessoas falam a mesma coisa a nosso respeito. Quando aceitamos a Jesus, agora quer dar uma de santo. Aprontou. Já, não sei se aconteceu com você, comigo, olha que eu não fui nenhum bandido, fui pinguço. Os pinguços dá mais prejuízo para ele do que para os outros, né? Também dá para os outros, mas dá mais para ele, porque está se autodestruindo. Mas, entenda, as pessoas não entendem, como às vezes também a pessoa não entende. Aí vem o que eu quero falar para nós aqui. E diz assim, mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca. E eu disse, disse, eis que isso tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Meu irmão, isso é simplesmente uma figura do que aconteceria. Mas pastor Jaime, se eu tivesse esse privilégio. Não precisamos, temos um privilégio maior ainda. Por quê? Veja o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, 5,17. Paulo diz assim, 2 aos Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, diga, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você lembra que eu falei que tomava pinga? Eu nunca tomei pinga, não, eu fui o velho Jaime. Me tornei um novo, me tornei uma nova criatura. Você também, então, tem um privilégio maior do que o do Isaías. Com ele foi tirada a iniquidade, conosco é maior ainda. É tirado como pastor Jaime.
Você não entende, o que eu fiz foi depois que eu aceitei Jesus, eu já era da igreja, eu já era batizado, eu aprontei, eu caí, eu fiz isso, tá bom? Vamos lá para o finalzinho da Bíblia, 1 de João 1:9. Hoje é dia de parar com as desculpas, Deus quer usar você. Ele diz assim, 1 de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Temos que entender aqui, entenda, que João está escrevendo aqui uma carta aos salvos. Aqui as cartas são escritas geralmente às pessoas salvas. Era dirigida às pessoas que já conheciam Cristo. Então ele está falando de pessoas que já nasceram de novo. Ele está se dirigindo a pessoas que já eram salvas, mas que caíram. Se você cair, não tem que ficar com pecado. Não durma com o pecado. Não durma, fale com Deus. Claro, se ofendeu alguém, peça perdão à pessoa também. Mas principalmente com Deus, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Pastor Gélio, Deus é fiel, mas o homem não. Deus, se eu confessar, Ele não me perdoa. Isso é um problema dele. Mas porque se eu confessar, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Você vai ganhar, irmão. É claro que tudo tem um momento dirigido por Deus, mas com Deus tem que se abrir logo. Nós não podemos ficar, porque Ele está dizendo para nós aqui, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Talvez alguém também diga, pastor, eu já confessei, mas eu não consigo de maneira alguma esquecer. Eu não consigo me perdoar. Já aconteceu com alguém? Eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. Então vamos para 1 de João ainda, capítulo 3, versículo 20. Ele diz, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Quer dizer, ainda que eu sinta uma condenação pelo que eu fiz, mas eu pedi perdão para Deus, Deus me perdoou. Mas eu não consigo, então você pede para Deus. Quando José estava no Egito, vendido como escravo pelos seus irmãos, caluniado por uma mulher, ele foi parar na prisão, José se levantou, nós conhecemos a história, revelando os sonhos do faraó. E ele se tornou o primeiro-ministro, o governador do Egito, o homem mais forte do Egito, abaixo do faraó. Mas ele disse, no primeiro filho que ele teve, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Deus faz você esquecer. Se alguém que fez contra você, ou se você fez e não consegue esquecer. Tem gente que foi até perdoada pelo marido, ou perdoado pela esposa, mas ele não consegue perdoar. Até perdoado pelos filhos, mas ele não consegue perdoar, ou perdoado pelos pais, mas ele não consegue. Mas você não é maior do que Deus. Ele está dizendo, ainda que o nosso coração nos condena, maior é Deus. O Isaías se sentiu um homem sujo. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Sim, mas aí veio um anjo, me tocou com brasas do altar e disse, com isso foi tirada a tua iniquidade e purificado o teu pecado. E na nova aliança, tudo foi apagado. No momento que aceitamos a Jesus, nos tornamos novas criaturas. Fomos inocentados. Imagine só, hein? Inocentados de tudo aquilo, entenda, que fizemos no passado. Há um instituto chamado mundo jurídico, que a pessoa às vezes é absolvida por falta de provas. Mas não tem provas contra ela, irmão, não vai ter prova contra você. Jesus apagou todos os pecados. Por isso que você vai entrar no céu, e tem gente, já falei isso várias vezes, nós vamos ter surpresas no céu. Quando está lá um vizinho que aprontava muito, um exemplo, rapaz, como é que você entrou aqui? Eu te conhecia, mas na hora, você lembra que você falava? Eu até debochava de você, mas aí quando eu estava morrendo lá, eu lembrei assim, Jesus, aquele meu vizinho falava, me salva agora, e eu fui salvo. Pastor, mas é assim tão fácil? Mas só que ninguém sabe a hora da morte, né? Tem gente que não vai dar tempo, então é agora. Vem, Deus vai purificar você completamente. Mas não terminou. Por quê? Porque eu quero falar de Mateus capítulo 9. Depois no outro culto eu vou falar mais ainda. Mateus 9. Eu gosto muito dessa parte. Não da cura. Não é a cura que eu quero falar do paralítico Cafar, não. Não é a cura, não. É algo mais profundo ainda. Diz assim, e entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, ou a fé pode ser vista, hein? Disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. O homem poderia questionar, mas eu não vim para ser perdoado. Ele precisava. E Jesus sabia que ele precisava. Ele não questionou, não murmurou com Jesus, não.
E diz assim, e eis que alguns dos escribas que diziam entre si, ele blasfema, que eles achavam que conheciam muito e descreviam a Bíblia, né? a lei e tudo, se achavam muitos doutores da lei. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Você vê que eu já preguei isso aqui quantas vezes, você já deve ter ouvido. Mas veja esse entendimento que você vai receber agora. O quê? Ele diz, por que pensais mal em vosso coração? E quem está pensando, a ver, não é alguém a nosso respeito. Não é a respeito de Jesus. Somos nós que pensamos mal. Como é que nós pensamos? Nós fomos perdoados, entenda, para ficar dentro da igreja. Não. Para que Deus tirou a iniquidade do Isaías? Sabe para quê? Ensinou o profeta. Foi lá e anunciou o evangelho. Ele disse, quem eu enviarei? Ele disse, eis-me aqui, Senhor. Pegou ousadia. Para que Deus te perdoa? Para quê? Para você se levantar. E você pensa mal. Você acha que graça, sou salvo pela graça, vou para o céu, glória a Deus. E é verdade. Mas enquanto você estiver aqui, você tem que se levantar. Hein? E fazer o quê? Fazer a obra de Deus. Orar pelos enfermos, expulsar o demônio, testemunhar. Como disse um homem no culto, num dos cultos aqui, eu testemunhava, quer dizer, eu aprendi que o que Deus fez comigo, eu quero que Ele faça com os outros. Já que Ele não é um pregador, Ele patrocinava. Não estou falando isso para cantar você para ser patrocinador, não, mas é verdade. Quando você entende o que é a obra de Deus, você se levanta, uns para prosperar, entenda, que vão patrocinar a obra de Deus com seus dízimos e ofertas, outros que vão pregar o evangelho mesmo, outros que vão fazer até as duas coisas, outros que vão interceder, vão ser soldados de oração, mas não pode ficar parado. Tem gente pensando, deixa eu tirar aqui o mosquito que entrou, tem gente pensando mal no coração, e disse, por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vá para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se, glorificou a Deus, pelo que dera tal poder aos homens. É isso, igreja. Deus quer que você se levante, Ele perdoou você, Ele tirou seus pecados. Não é para ficar desculpe dentro da igreja, claro que tem que vir à igreja, mas não é para ser um igrejeiro, é para você simplesmente ser uma testemunha do evangelho. Por onde você passar, você mostrar a grandeza do amor dele, a grandeza do poder dele. Vamos voltar no Isaías capítulo 6, e Isaías entendeu, e olha o que aconteceu com Isaías depois. E ele tocou, versículo 7, onde paramos, ele tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, envia-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Pronto, você não ouviu ainda a voz? Ide por todo mundo? Ah, pastor Jaime, eu já fui, aprontei tanto. Deus chamou você. Ele chamou as coisas loucas desse mundo para fazê-las sábias. Ele chamou as coisas para confundir os outros. Então é hoje, você tem que se levantar, voltar para a vida, recuperar sua autoestima e começar a fazer a obra de Deus, que é orar pelos enfermos, expulsar demônios, fazer a coisa acontecer. E você vai ver como é bom ser do Senhor. Amém?